Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna Luiza. E vocês já sabem que nós estamos aqui todas as semanas numa conversa muito especial, num bate-papo descontraído. E o nosso objetivo é realmente compartilhar histórias, ouvir testemunhos e falar sobre temas fundamentados na palavra de Deus. Para que realmente muitas vidas, além de nós, né, Carol, aqui, possam realmente ser edificadas. E o nosso desejo sempre é que você resgate o tempo, a mesa com a sua família para conversar. Então, que esse tema que a gente vai conversar aqui faça parte das rodas de conversa na sua casa também. Que você prepare chá, café, o que você quiser tomar e pare este tempo para estar com a gente aprender mais a respeito do Senhor. E aí você pega a sua foto, tira e coloca lá no Instagram e faz o quê? Marca a gente lá no Instagram. Para quem não sabe ainda, nós temos um perfil no Instagram que é mulherdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui embaixo para vocês. E também uma novidade, nós temos agora um perfil no Spotify. E lá também ficam gravados todos os episódios. Então, se você é muito ocupada naquela rotina do dia a dia, você pode lavar uma louça, pode dirigir um carro ouvindo as nossas conversas aqui através do Spotify. Fica a dica aí, né? E não deixa de escrever lá pra gente quem você gostaria que tivesse aqui, que viesse pra cá. E olha, antes da gente continuar, pega esse link, manda pra um monte de gente, curte esse vídeo e comenta pra ajudar esse conteúdo a chegar pra mais e mais mulheres. E hoje nós estamos aqui, então, com uma convidada muito maravilhosa, gente. Ela tá aqui pela segunda vez. Eu acho que ela é descendente de Filisteu, inclusive. Ela é gigante. Ela é linda. Obrigada. Ela veio de longe, ela veio de Minas Gerais. É mãe de 3 filhos que são lindos, fofuchos. É a mãe do Benjamin, da Alana e também do Joaquim. Ela é casada com o pastor Marcos Basques, da Igreja Presbiteriana de Varginha. Ela é escritora e já tem vários materiais para as mamães educarem os seus filhos à luz da Bíblia. E nós vamos falar sobre isso hoje aqui também. Além disso, ela tem um perfil especial lá no Instagram, com várias dicas para o nosso dia a dia. E, gente, acreditem, ela também tem um canal no YouTube. Como consegue? Deixa abaixo essa informação. Que ela também ali disponibiliza vídeos e fala especialmente para as mamães, né? Todas as semanas. E, então, seja bem-vinda novamente, Priscila Basques. Muito obrigada, que alegria estar com vocês mais uma vez, estou muito feliz. Que conversa gostosa, que mesa, estou muito feliz mesmo. Muito obrigada por convite, é uma alegria poder compartilhar com vocês e conversar aquilo que Deus tem feito. Estou muito feliz, muito obrigada. Olha, é um privilégio para a gente te receber de longe. Muito legal. E Pri, quer contar para a gente já, assim, de início, qual é o seu perfil lá no Instagram? Se alguma mamãe ou alguma mulher já quiser seguir o seu perfil. Então, o meu perfil no Instagram, ele é Priscila Basques com 2 S's. @Priscila Basques com 2 S's. E lá no meu Instagram eu compartilho bastante da minha rotina, sobre educação de filhos, à luz da palavra de Deus, né? Tem lá disponível alguns materiais, tem devocionais para as mulheres. Posto bastante vídeo, né, incentivando as mulheres a amarem a palavra de Deus, a se dedicarem na educação dos seus filhos e a cultivar ali um desejo ardente pelo Senhor, por estar aos pés de Cristo, né, aprendendo dele para melhor servir a família e para melhor servir aonde Deus nos colocar. Então eu compartilho isso lá no meu Instagram, posto vídeos, né, então quem quiser seguir lá, vai ser uma bênção. Muito bom. E o seu canal do YouTube, qual é? Eu tenho esse canal no YouTube, tem devocionais lá, mas ele tá meio parado, assim, né? É Priscila Basques também. E tem o Papo de Mãe, que eu faço parte de um quadro aqui na IPPTV. Todas as terças-feiras, o Papo de Mãe vai ao ar às 10h15 da manhã, no programa Tudo Mais, daqui da IPPTV. Muito bem. E aí eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade. Por que você começou a postar esse tipo de conteúdo nas redes sociais?
Olha, eu sempre tive meu Instagram pessoal, compartilhava assim fotos do meu dia a dia, coisas simples. Mas o que aconteceu? Eu percebi que muitas mães começaram a me seguir e começaram a perguntar como que eu fazia devocional, né? O meu filho era pequenininho na época, né? O Benjamin, meu primeiro filho, e eu postava às vezes eu cantando com ele, orando, fazendo devocional no café da manhã, porque lá em casa eu faço devocional no café da manhã. Eu preparo a mesa de café da manhã e já deixo a Bíblia e o devocional. Então, essa é a nossa rotina. E eu sempre postei isso no Instagram, todo dia. E as mães começaram a surgir com dúvidas. Como você faz devocional? Que Bíblia você usa? Como você memoriza versículo com seus filhos? E aí eu comecei a ajudar as mães. Aí as mães começaram a desabafar comigo, às vezes pedir oração, eu orava por direct com as mães e foi crescendo. As mães foram chegando, uma foi contando para outra, e aí eu comecei a desenvolver os materiais e vou ajudando, né? Aquilo que eu vou aprendendo com o Senhor na jornada da maternidade, eu compartilho no meu Instagram. É uma forma de servir ao Senhor onde Deus me colocou. Eu estou na minha casa, cuidando dos meus filhos em tempo integral e tenho o privilégio de poder compartilhar nas redes sociais aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. É uma bênção, gente, olha só. A gente está aqui usando a internet, é uma maravilha. É muito bom. Vamos começar com dicas? Pri, eu vi aí que você trouxe alguns livros. Isso. Quer compartilhar, então, com a gente? Quais são? Como eu vim de Varginha, eu queria trazer mais livros, mas assim, não dava Ela peso, né? Você viu, né? Então, eu trouxe alguns, né? Primeira dica é esse daqui, ó. Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Não sei se vocês conseguem enxergar, eu gosto de marcar aqui, né, para facilitar, uma para fixar o aprendizado, né? Eu gosto de colocar caneta colorida, é a forma de eu aprender. Então, esse livro aqui vai falar do impacto do feminismo no coração das mulheres. Como o feminismo influenciou as mulheres, a nossa geração hoje. O feminismo tá aí. Continua com muita força, né, arrebatando o coração das mulheres. E esse livro aqui é um testemunho de uma autora, uma estudiosa que era feminina, mas que encontrou Jesus. E ela escreve esse livro para ela mesma. Ela fala, né, no livro que ela queria ter lido esse livro antes, né? Então, assim, é bem bacana para você que é mulher, que gostaria de estudar sobre esse tema maravilhoso. O outro que eu trouxe é para as mamães. Eu amo esse autor. O Caminho para o Filho Andar. Como usar as escrituras no treinamento dos filhos. Gente, esse livro aqui é muito especial, muito mesmo. Ele vai ajudar os pais a como treinar os filhos biblicamente. Ele até tem uma parte que eu gosto muito, que fala que a gente precisa criar a mente, que os nossos filhos pensem biblicamente, que eles saibam raciocinar à luz das escrituras. Então, ter discernimento, né? Como que a gente pode fazer, né, para treinar, né, os nossos filhos? Muito bom esse aqui também. Esse aqui é um dos meus queridinhos, Não Me Faça Contar Até 3. O olhar de uma mãe sobre a disciplina orientada para o coração. Você que gostaria de saber como funciona a disciplina bíblica, porque nós temos que educar os nossos filhos à luz das escrituras. Não sobre os nossos conselhos, sobre os nossos pensamentos, não sobre nós mesmos, mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela é totalmente capaz de corrigir, de exortar, de ensinar os nossos filhos. Então, esse livro aqui vai falar sobre a disciplina bíblica. Vai tratar da questão da vara. É bem legal, bacana demais. E esse daqui é mais novo, né? Esse livro foi lançado aqui no Brasil esse ano, Apologética da Mamãe Ursa. Então, é um livro que vai tratar sobre apologética, que é a defesa da nossa fé. A gente vive num mundo em que os nossos filhos estão, assim, vivendo num mundo cheio de ideologias. Então, que impacto essas ideologias estão causando nos nossos filhos? Então, esse livro capacita as mães a estudarem. Nós precisamos nos dedicar, ler boas literaturas. Como mães e mulheres, nós precisamos ter uma vida intelectual, se dedicar, se debruçar mesmo, lendo bons livros para que a gente aprenda e para que a gente cresça. Então, esse livro vai falar sobre isso. Tem sobre feminismo também, humanismo, enfim, todas essas ideologias e como a gente pode treinar aí os nossos filhos e ajudá-los.
Então, essas dicas aí de livros. Anotaram? Que bom que fica gravado. Então, pode voltar para rever os títulos. Tirar foto. Só livrar. Bom, obrigada, Pri. Então, eu queria começar assim perguntando para você, qual que é o aspecto da maternidade que você acha que é o mais difícil? Mais difícil da maternidade lidar, eu acho que a gente ter o controle na hora de educar os filhos e o nosso egoísmo e o nosso desejo de controle. Porque que acontece? Às vezes a gente passa um padrão para os nossos filhos que é meio uma regra, assim, sabe? A gente precisa ter paciência, ter calma, ter tranquilidade, entender que o processo de educar, ele é ao longo prazo. E a gente precisa de sabedoria da palavra de Deus para a gente educar os nossos filhos e saber que Deus é o dono do coração dos nossos filhos, não a gente. Nós não podemos fazer transformações no coração dos nossos filhos, né? E eu acho que essa sede por ver os nossos filhos crentes, essa sede, às vezes pode dar um certo desespero na gente, assim, né? E lidar com os nossos pecados. Lidar com o nosso próprio pecado enquanto a gente educa os nossos filhos. Ter o domínio de si também. E como é que o Evangelho de Cristo, então, te ajuda a enfrentá-lo diariamente? Olha, sem Jesus, sem o Evangelho, a gente nada pode fazer. Eu preciso, como mãe, como mulher, né, nós precisamos do Evangelho diariamente na nossa vida, confrontando o nosso coração. Nós precisamos todos os dias lembrar que o nosso Salvador morreu por nós. Trazer a mensagem da cruz para o nosso dia a dia, né? Trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, da nossa casa, porque isso muda tudo. Quando a gente alinha ali o nosso pensamento, o nosso coração no Evangelho, é como se o Senhor ajustasse a lente dos nossos óculos, né, para que nós tenhamos realmente um olhar bíblico para as situações do dia a dia, para os conflitos, né, no nosso casamento, na educação de filhos, no gerenciar a nossa casa, né. Então, por exemplo, quando a gente vai para a história de Marta e Maria, que Marta e Maria recebem Jesus, e Marta naquela agitação legítima, porque quem não quer receber bem o mestre na sua casa? Todo mundo quer. Meu Deus, imagina Jesus se estivesse aqui com a gente. O que a gente ia oferecer? Então, a preocupação de Marta era legítima em preparar, né, uma boa comida, mas ela esqueceu o que é mais importante. E o que era mais importante para ela? Né? Era estar aos pés de Jesus, assim como Maria fez, mas ela estava preocupada. E o que Jesus fala para ela? Marta, Marta, por que você anda preocupada com tantas coisas? Apenas uma é necessária. E isso é o Evangelho. Então, eu preciso que o Evangelho me lembre todos os dias, porque eu preciso estar aos pés de Jesus, para que Ele me mostre o que é prioridade, o que é mais importante. Que esposa eu preciso ser? Então, eu preciso do Evangelho todos os dias para me lembrar dessas verdades, para que essas verdades fiquem fortes no meu coração. Porque se a verdade do Evangelho ficar forte no nosso coração, vai impedir que outras vozes tentam ganhar o meu coração. Né? Meu egoísmo, meu desejo por controle. Nós mães temos muito disso, assim, de querer controlar as coisas, assim. E se as coisas fugirem do nosso controle, a gente se frustra. Então eu preciso do Evangelho todos os dias para me moldar, segundo a palavra de Deus e a vontade do Senhor. E é uma coisa tão simples, mas ela é tão importante, né? Porque hoje em dia a gente vai correr atrás de tantos métodos, eu fico com dó às vezes. Nasceu, vai ser parto normal, vai ser não sei o quê. As pessoas idolatram uma vida. Por exemplo, essa questão do parto normal. Eu já tive um problema com essa questão de parto normal, aqui abrindo o coração. Eu sempre quis muito o parto normal, muito mesmo. Eu orava, pedia. Aí meu primeiro parto, o que aconteceu? O Benjamin fez mecônio. Entrou em sofrimento fetal, baixou o ataque, o coração lá acelerou. Ele entrou em sofrimento, tive que fazer uma cesárea. Fiquei muito frustrada, muito. Então, olha só, se a gente não está tendo contentamento e não estiver com os olhos fixos em Cristo, a gente vai se frustrar.
E esse negócio do parto virou até tipo, meio que um ídolo pra mim. Que eu queria tanto, eu preciso parir, eu quero ter essa sensação. Aí eu falava assim, eu quero ter a sensação de segurar os meus filhos no braço, sabe? De ter aquela hora de ouro que as pessoas falam. Não, porque é mais saudável. E na verdade, não importa a via de parto. Importa que Deus vai trazer o filho pros seus braços. Com cesárea ou sem cesárea. Fui pro meu segundo parto. Agora vai. E oração, Senhor, e ficava lá. Eu, 5 horas da manhã, Deus, me permita parir, Senhor. Era assim, gente. Deus, me permita parir, eu quero tal. 21 horas de trabalho de parto. Nossa! Ocitocina, descolamento de membrana e nada. O trem não dilatava e era um sofrimento. Aí meu marido me chamou pra razão, falou, ei, pra que você quer isso? Não importa, o que importa é que o Senhor traga o seu filho. O que eu fiz? Vai pra cesárea de novo. E depois uma terceira cesárea. Mas havia muitas angústias. E Deus revelou o ídolo, né? E eu queria ter a liberdade de ter muitos filhos. E a cesárea, entre aspas, que me limitava. Então, no parto do Joaquim, Deus me curou de uma forma que Deus falou assim, quando trouxe ele, né? Antes dele nascer, eu queria que o médico abaixasse o pano. Porque eu queria ver ele saindo de mim. Eu tinha queria viver esse momento, mesmo com cesárea. Sabe uma cesárea humanizada? Uhum. Na hora que o médico me cortou e que foi tirar o Benjamin, eu senti assim, claramente Deus falando, não precisa abaixar o pano. Eu tô no controle, eu trago o seu filho, eu te dou o filho, né? Então, assim, não precisa disso, negócio de parto. Então, assim, você percebe? Se eu não tiver com os olhos fixos em Cristo, eu vou idolatrar, vou desejar coisas e ficar com o meu pensamento ali Pode nutrindo. Até ficar triste, né? Num momento se frustrar, tão maravilhoso. Exato, e eu fiquei no da Alana, eu fiquei. Sabe? Olha, uma alegria, Deus tinha me dado uma filha, e eu pensando em parto, entendeu? Então, assim, é difícil, mas a gente precisa olhar para Jesus mesmo e ter contentamento com a história que Deus escolheu para nós. E não é fácil, não é uma tarefa simples. No mundo que a gente vive hoje, que a gente está sempre procurando referenciais, a gente sempre quer olhar para o outro, se espelhar no outro. Às vezes a gente acaba se espelhando em pessoas que estão se moldando a própria eu tava imagem. pensando aqui, como que a gente chegou nessa questão do parto, né? Aí porque você falou de como as pessoas se apegam em métodos, em estereotipo que fala, né? Tipo, só parto normal, só amamentação, não pode dar doce, essas coisas, né? É nisso que você tava falando, né? Isso. Tá. E eu fico pensando como ser mãe hoje em dia é uma tarefa muito sofrida. Eu tava vendo uma mulher falando na internet, ela disse assim, sabe por que as mães do passado elas eram felizes? Porque elas criavam os filhos delas e ponto final. Elas não ficavam assim, mas o que a fulana de tal faria nessa situação, o que a outra, não sei o quê, e da forma, não da forma. Ela falou, olha, a gente seguia ali o que as pessoas que estavam ao nosso redor diziam, faziam, e a gente ia na tentativa de erro e acerto, Sim. ia pedindo conselhos para as pessoas mais velhas que a gente, e eu acho isso muito estranho hoje em dia. Eu estava conversando com uma senhora mais velha, que ela é minha amiga, e ela disse assim, meu filho teve bebê, e a gente queria às vezes falar uma coisa ou outra, aí a norinha dela fala, não, mas de acordo com a blogueira não sei das quantas, com a influencer não sei o quê, ela disse assim, mas o que é ela falando, né? O que essa influencer sabe pra dizer pra minha nora? E eu criei 3 filhos e ela foi colocando assim, e eu vejo como a gente despreza quem tá aqui do nosso lado. Pra ouvir às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa realidade. Que não conhece a gente. Porque a gente tá tão desesperado pela referência que é Cristo, que qualquer outro tipo de referência vai suprindo esse... E não tá certo, né? Então, difícil. É um desafio. É desafiador. E aí eu queria que você comentasse um pouco assim, qual que é o propósito de Deus para a maternidade? Eu acho que o propósito, eu acho não, né? Tenho certeza que o propósito de Deus para a maternidade é que nós, mães, pais, né? A gente viver uma maternidade que glorifica a Deus. Não o que eu quero para educar os meus filhos, mas o que o Senhor tem, o que o Senhor deseja, como que Deus quer que eu eduque meu filho. Então eu preciso maternar para a glória de Deus. Eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é conduzir os meus filhos a Cristo. Olha que missão forte.
A gente educa filhos para a eternidade. A gente educa filhos para Deus. Eu não educo filho para mim. Eu educo filho para a eternidade. Eu educo os meus filhos para eles conhecerem a Cristo e estarem no caminho, né, da palavra de Deus. Então, o propósito da maternidade é viver uma maternidade que agrada a Deus para a glória dele. Então, Deus nos usa como instrumentos do Senhor para pregar o evangelho para os nossos filhos, e o louvor e a honra não é nossa, porque nós somos embaixadores de uma mensagem, embaixadores de Cristo. Então não é para minha glória, porque eu quero ser uma boa mãe. Não, eu estou sendo uma boa mãe para Deus, para a glória de Deus. Que Cristo seja exaltado na nossa maternidade. Por isso que não dá, né, para cumprir esse propósito sem Cristo. Não. E, Pri, falando um pouquinho então sobre o feminismo, né, que você contou lá no início, a gente sabe que ele colocou a mulher como protagonista, né, em todas as esferas ali de relacionamento. E quando pensamos no lar, na família, é correto, né, que a mãe seja o centro? Olha, de maneira nenhuma. Por quê? Quando a gente olha para a história do movimento feminismo, né, feminista, a maquiagem, o tripé de propaganda do feminismo é a luta pelos direitos das mulheres. Porque as mulheres, na época, né, tinham que votar, porque as mulheres eram oprimidas em seus lares, né? A dona de casa, ela é desperdiçada lá, a dona de casa precisa ir para fora, ela precisa conquistar uma carreira. Uma dona de casa cuidando dos seus próprios filhos, ela não produz nada. Simone de Beauvoir, uma feminista da segunda onda, ela mesma falou que as donas de casa não deveriam ter o direito de ficar em casa, que elas não produzem nada para a sociedade, que é uma perca de tempo estar em casa. Então, o feminismo, ele distorceu aquilo que Deus criou para ser belo, a estrutura da família. E ele coloca a mulher como centro, acima até do homem. O feminismo destrói o gênero. Deus criou homem e mulher. Deus criou uma estrutura para a mulher. Deus criou uma estrutura para o homem e os dois se unem, cada um com o seu papel. Homem como cabeça, sacerdote do lar e esposa como auxiliadora. O homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus, mas com tarefas e funções diferentes que juntos se complementam. E aí o que o feminismo faz? Tira a mulher do seu lar, desvaloriza o ser mãe, o maternar, joga ela no mercado de trabalho e ela quer ser a dona da sua vida. Ela quer demais, ela olha demais para si e ela se torna a protagonista da sua vida. E na verdade, nós não devemos colocar a gente mesmo como protagonista da nossa vida. Cristo deve ser o centro do nosso coração. Cristo deve reinar na nossa vida, não a gente mesmo, os nossos desejos. Você é livre, até sexualmente falando, as feministas aí, libertinagem sexual, não, você é livre, faz o que você quiser. Por que os homens podem e a gente não? Então, quando a mulher deixou de olhar para Deus, ela perdeu o controle da sua vida. Ela perdeu. Ela precisa retornar. E nós, como mulheres cristãs, nós precisamos pregar isso. Falar isso nas nossas igrejas, porque as adolescentes estão encantadas com o feminismo. Elas estão deslumbradas com o feminismo. Por esse discurso de luta pelas mulheres. Porque, veja bem, o pecado afetou. Deus criou o Adão e a Eva pecou, o homem que ficou passivo lá pecou também, e aí esse é o problema. As mulheres estavam sendo maltratadas por homens e até hoje a gente tem esse cenário de homens maus que maltratam mulheres e também mulheres maus que maltratam homens, né? O problema não é o machismo, o patriarcado, como elas falam. O problema é o pecado. Só que quando a gente olha demais para si, a gente se torna a protagonista da nossa vida. Isso é errado, isso é pecado. A gente precisa, de novo, voltar para as escrituras sagradas e alinhar o nosso coração em Deus. E sabe uma coisa também?
que muitas mães idolatram a maternidade. O ser mãe. Até aquele dia a gente estava conversando disso. Eu sou mãe, eu sou uma deusa. Sou mãe, eu gero. Meu, você gera pela graça de Deus. O filho que está no teu ventre não é teu, é do Senhor. Né? Não, porque eu fico em casa, então sou mais piedosa. Nossa, eu abri mão de tudo. Olha pra você ver como eu sou boa mãe. Você precisa maternar, tá vendo? Protagonista. Você precisa maternar pra glória de Deus. Você é sua mãe pela graça de Deus. Então, assim, é realmente para que eu diminua e o Senhor cresça em mim. Né? Então, infelizmente, o feminismo, gente de Deus, é a tragédia. É a tragédia, viu? Ele trouxe mudanças, assim, influências. E você sabe que um tempo atrás, eu fico em casa, né? Ó, um exemplo aqui, pessoal, abrindo o coração aqui para você, abrindo o coração. Um belo de um dia, estava eu frustrada em minha casa. É verdade, Senhor. Fala, Deus. Olha só. Olha os meus pensamentos. Eu não falei com ninguém. Eu e meus pensamentos. Você sabe que mulher fica falando, às vezes, mal do marido na cabeça, assim. Fica falando as coisas, mas não sai som. Mas ela tá aqui, tá pecando, né? Eu tava assim, porque o meu marido, ele tem liberdade pra sair de casa. Ele pode visitar as pessoas e conversar com outras pessoas. Eu estou aqui no meu lar, escrava, cuidando dessas crianças toda hora, fazendo almoço. Não tenho oportunidade de conversar com ninguém, de sair, respirar, tomar um ar. Eu tô presa aqui. Eu falando isso, sabendo que Deus tinha me chamado para essa missão, que eu amo ser mãe. Mas você percebe que o coração, ele é bandido, safado, preto peludo. E ele vira e mexe, ele quer dar uma safadeza. Ele quer sair. E eu me peguei falando isso para mim mesmo, ingrata e frustrada. E aí, um belo de um dia, tô lendo esse livro aqui, cadê esse aqui? Aí uma das feministas da primeira onda, desabafando com outra feminista, uma que estava desabafando, tinha 7 filhos e se sentia presa em casa. Falando a mesma coisa que eu falei para outra amiga. Então assim, olha... Se a gente não tomar cuidado com o nosso coração, a gente se perde. Eu que amo a maternidade, amo estar em casa, estava lá frustrada. Então eu preciso do evangelho, voltando, eu preciso do evangelho. Priscila, acorda para a vida. Olha para o propósito, olhe para o propósito da maternidade e se contente com aquilo que Deus chamou para você fazer. Não queira além do que eu tenho para você. Né? Então a gente precisa dessa exortação da palavra, desse chacoalhão de Deus. E a gente é pecadora, né? Nós vamos pecar até Jesus, vamos precisar da graça de Deus, misericórdia. Ainda bem que ela se renova a cada manhã, né? Eu sempre falo para as mulheres aqui na igreja que muitas vezes a gente procura saber qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Aí eu pergunto para ela, qual estágio da vida você tá? Sou casada. Simples. Deus quer que você seja esposa. Ah, mas eu só vou ser esposa. Não, essa é a sua primeira tarefa. Se você com seu marido, se vocês puderem entender que você pode trabalhar, você é mãe, nossa, Deus quer que você seja esposa e mãe. Difícil você saber qual é o propósito de Deus para sua vida. E eu falo para ela, sabe, o grande problema é que a gente gosta de inventar. O propósito tá claro ali. Tá claro. E aí você não precisa ficar presa mas é uma sozinha, rebelião. A gente não quer fazer a vontade de Deus. Essa é a questão. É uma guerra. A carne luta ali contra o espírito. A gente conhece a vontade de Deus, mas a gente tem o nosso egoísmo. A gente não se contém. É a mesma coisa de Eva. Olha, Eva não estava satisfeita. Deus tinha dado tudo, um relacionamento perfeito. Nós não vivemos esse relacionamento perfeito. Só ela viveu. A gente vai viver um dia. Mas pensa, ela tinha tudo e ainda assim ela deixou a mensagem de Satanás sussurrar. E nesse livro fala uma frase que eu guardei para mim, que é assim: a serpente da mulher ainda continua sussurrando nos nossos ouvidos. Cabe a nós prestar atenção e fazer calar essa voz. Que essa voz tira a gente do propósito. O propósito da maternidade, o propósito de ser mulher, de ser feminina, de ser cristã, de ser uma mulher que levanta a palavra de Deus na sociedade. Essa voz, Satanás impede, sussurra. Satanás sussurrou no meu ouvido quando eu fiquei lá me sentindo frustrada. Né? Eu precisei, parou, não é isso não. Né? E se voltar realmente para as escrituras.
Que a gente não pode dar vazão, né? E aí, o que você diria, então, para as mães que se sentem assim como você se sentiu, cansada, desanimada, sobrecarregada, olha para um lado e para o outro, é só isso que eu tenho para fazer? Eu diria o seguinte, que a canseira do dever cumprido é uma bênção na vida de uma mãe. Porque quando você se desgasta em prol do outro, quando você se desgasta para a sua família, é um sinal de que você está cumprindo o seu trabalho. De que você está realmente fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque veja bem, canseira vai ter. Vai ter, não tem como, gente. Mas olha, você não cansa? Por exemplo, você não tem filho, mas você também cansa. Você trabalha, você faz ministério, tem um monte de coisa. Todo mundo vive cansado. Então, a canseira faz parte da nossa vida. Tá cansada? Ok. Tá angustiada? Ora. Vai para o banheiro, vai para um canto, ora, pede a Deus. A gente precisa entender que o Senhor está à disposição para nos fortalecer. Se de repente no dia você está angustiada, se retire e ore, clame a Deus e creia que Deus pode renovar. Deus faz milagres na nossa vida. Quantas vezes eu não estava cansada, assim, muito sobrecarregada e chorava e Deus me deu o renovo. Aí no final do dia, Deus... mais um restinho de dia, Senhor, me dá força, me dá força. E Deus dá, a gente tem que crer, só que a gente tem que buscar. Às vezes a gente fica lá, sofrendo sozinha, e não busca a ajuda do Senhor e da palavra de Deus. Então, assim, tenham intimidade com o Senhor. Busque a palavra de Deus como a coisa mais preciosa da sua vida. Dê prioridade à sua vida espiritual, à sua meditação na palavra. Põe um louvor, né? Comece a louvar. Tá cansada? Liga um louvor lá e louva. Agradece a Deus. Pensa, sua mão está sobrecarregada de bênção. Deus deu o privilégio da mulher de servir com suas mãos. A gente ama o Senhor servindo as pessoas. E isso dá canseira. Tudo na vida cansa. Se não é com filho, é com outra coisa. Então aceite a canseira. E ore, pede para Deus e siga em frente. E aproveitando, né, o que dizer então para as mães que acreditam constantemente que os filhos acabam atrapalhando na realização dos próprios sonhos? Olha, hoje em dia a gente vê muitas mulheres não desejando filhos por isso, colocando em primeiro lugar o seu sonho, a sua vida profissional e deixando para depois a família. Aí o que acontece? A mulher faz a vida, se guarda, não fica aberto a ter filhos, porque acha que os filhos vão atrapalhar, e aí passa a janela da fertilidade, e a mulher, o que acontece? Aí quando ela, às vezes, acorda, Deus dá um chacoalhão, ela vai tentar engravidar e não consegue. Aí ela se frustra. Mas o conselho, voltando à sua pergunta, o conselho que eu daria é o seguinte: olhe menos para você, olhe mais para Cristo. Não fique pensando demais em si mesmo. Olhe para a palavra de Deus, o que Deus te chamou. Não há nada de errado em querer uma carreira, mas o primeiro ministério da mulher é a família. É a família. Se você é casada, né? Se você é casada, está aí pensando, tenho ou não tenho filho? Tenha filhos. Tenha filhos. Isso, Deus criou a mulher para gerar. Né? Filhos não atrapalham. Filhos, eles são uma bênção na vida da mulher. Filhos aproximam. Eu, sinceramente, eu me aproximei mais do Senhor depois de ser mãe. Eu sempre fui uma moça, uma mulher piedosa, sempre busquei a palavra de Deus, mas os filhos me deu assim um desejo mais profundo de conhecer ao Senhor, porque eu preciso do Senhor para eu lidar com os meus filhos, com a minha vida. Então, e outra, é um tempo. Os filhos não vão ser recém-nascidos e bebês para sempre. Nós não vamos ficar grávida para sempre, barrigudo com 9 meses. As coisas vão passar. Calma. Viva um momento, vive uma coisa de cada vez. É o momento de engravidar agora, tô casada, vamos ter filho? Tenha filhos, dá um tempo ou tenta adaptar ali, né? Fazer o possível para equilibrar ali e pedir sabedoria para Deus. Então, filhos não atrapalham a mulher, filhos é uma bênção. Isso é uma mentira de Satanás. Filhos é bênção na vida da família. Tenham filhos, tenham filhos. O Arival vai vir aqui já vai falar assim, chama ela aqui para ela falar. Tenham filhos, tenham filhos, tenham filhos.
Porque realmente... Não atrapalha, é bem. Porque a gente precisa realmente crer nas promessas, né, do Senhor. Deus é o Senhor da nossa história. A gente fica... sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica querendo dar empurrãozinho pra Deus. A gente pega Deus... Olha só, vê se vocês concordam comigo. A gente pega Deus e tenta encaixar Deus nos nossos planos. As mulheres fazem isso, os homens também. Então, eu não vou ter filho porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então nesse ano eu vou ter filho. Gente, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Permita não, gente. Deixe Deus conduzir sua vida, que Deus tem o melhor para nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é o Senhor da nossa história, Deus conduz a nossa vida. Se a gente for escolher o nosso caminho, a gente está perdido. Escolher o nosso caminho, abandona. A gente vai ser conduzido pelas nossas emoções e a gente vai para o mau caminho. E eu acho que a gente tem a falsa impressão de que se eu tomar as minhas próprias decisões, eu sei como isso vai terminar, mas você não controla todas as etapas. Nós não controlamos. Então você não tem como saber o que vai ser lá na frente. Nós não controlamos os nossos sonhos. Nós não controlamos nada, nós não temos. É pura enganação você achar que você controla a sua vida. A gente só planeja, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Agora você imagina uma gestação. Gente, é um milagre. Gerar é um milagre. Não vou. Gente, é um milagre Deus dar os filhos. É herança do Senhor, não minha herança, é do Senhor. Mas pensa, você abrir mão de tudo que você tem para cuidar do outro, eu fico pensando, o que Deus fez por nós? Isso. E a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso e a gente rejeita muitas vezes porque eu vou perder de dormir, de sair, de fazer as minhas coisas, de ter o meu tempo. Mas tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Isso. Tempo biológico, um tempo... Deus não trabalha preso só a isso, ele faz outras coisas, mas na vida comum e ordinária é assim que ele age, é assim que as coisas acontecem, e a gente não quer observar isso também, né? A gente quer ir contra esse tempo também, que o Senhor colocou, estabeleceu na natureza, nas nossas vidas, mas porque a gente não crê, a gente precisa crer mais no... E outra, as mulheres, o próprio feminismo colocou a maternidade como uma prisão para a mulher. E, na verdade, isso é uma enganação. A maternidade, viver a maternidade é um grande privilégio. É uma bênção poder educar os filhos. É uma bênção se doar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi da Bruna, Mamãe Ponto Provocação. Não sei se vocês conhecem. Ela coloca essa frase sempre assim, aquilo me marcou. Se poupar é se perder. Quando você olha, gente, que coisa horrível. Quando você se poupa, eu não vou ter filhos porque filho é um atraso. Eu não vou receber gente na minha casa porque eu vou ter trabalho. Eu não vou servir lá na igreja porque eu vou ter trabalho. Você vai se poupando. Para quê? Você vai se perder. Porque o evangelho é Jesus foi e sofreu. Jesus foi e morreu. Jesus foi e se entregou. Isso é o evangelho. Agora, você se poupa, você vai se perder. As mulheres estão se perdendo. Elas vão se poupando. Não, porque eu quero minha carreira, não, porque eu quero isso, eu vou construir isso, e a família vai ficando de lado, elas se perdem na sociedade. Aí elas se frustram. Aí já passou o tempo, né? Mas aí vai ter isso filho. Ninguém fala. Isso, mas nós estamos falando aqui, gente. Então já aproveita e já compartilha aí. Fica a dica, sai compartilhando. E eu acompanhei descobri esses dias no Instagram uma moça que ela fala de economia, mas ela fala de uma maneira bem tranquila, bem leve, né? Nos vários segmentos. E aí ela tá fazendo uma série agora, Fiquei pra Titia. E ela disse assim, calma gente, não tô falando isso como uma coisa ruim. Mas ela disse, olha, no Brasil, hoje em dia, só 44% das pessoas... 44% das pessoas não querem ter família. Ela disse, isso quer dizer que daqui a algum tempo, você vai ter muito mais gente solteira no Brasil do que pessoas se relacionando. Porque a tendência é esse número ir crescendo. E ela disse assim, em algum momento a gente acaba encontrando alguém, se identificando, mas ela quis dizer assim, eu quero ser um laboratório para vocês verem como é difícil, mesmo que ela não é cristã. Quando você quer encontrar alguém, quando você quer se relacionar com alguém, você não vai conseguir se relacionar. Porque as pessoas não querem mais, ninguém quer mais se relacionar com o outro. Todo mundo quer viver a sua própria vida. E aí você para e pensa, por que as pessoas não querem se relacionar? Por que elas não querem assumir o compromisso? Por que elas não querem amar umas às outras? Por que elas não querem se entregar para um casamento, ou para um filho, se entregar para a maternidade? Porque elas estão centradas em si mesmas.
elas não estão colocando Deus. E nós estamos falando aqui de mulheres cristãs, né? Que escolhem tudo menos Deus, né? Não deixa Deus ser o centro de sua vida, né? A gente estava conversando antes de começar e você falou um pouquinho da sua rotina. E será que você pode compartilhar com as mamães? Porque eu realmente vejo, assim, a diferença, né? Quando você coloca Cristo no centro e você tem uma rotina puxada, né? Onde você acorda ali 5, né, super cedo e começa então o seu dia, você tem 3 filhos, você faz homeschooling com eles, você tem a sua casa. Conta um pouquinho, Pri, para realmente servir de inspiração, né, e já que a gente tá falando bastante de encorajamento. Olha, não tem espaço para preguiça, né? Porque assim, primeiro, aceitar a realidade. Eu escolhi... Aliás, Deus trabalhou no meu coração para eu me dedicar integralmente à educação dos meus filhos, né? Então, os meus filhos não vão para a escola, nós somos uma família que fazemos homeschooling, né? Homeschooling, para quem não conhece, é educação domiciliar. Então, nada mais é de que eu estudo, me preparo para ensinar o meu filho. Então, eu vejo tudo o que precisa aprender na idade, compro material, então dou aula, eu tenho uma sala na minha casa com todo o material, tudo certinho, e dou aula para o meu filho. Então, assim, é uma rotina puxada. É uma rotina puxada. Então, assim, primeiro que eu aceito a minha realidade. Eu não brigo com a minha realidade, não. Eu aceito a minha realidade. Qual o tempo que eu tenho? Então, eu vou administrar. Quando as crianças estão acordadas, o meu tempo é para elas. Para a casa, para o meu marido, para fazer as coisas. Então, eu não tenho tempo para estudar e para eu ler. Para eu ler e para eu estudar, fazer minha devocional com calma, eu preciso acordar mais cedo que a minha casa. Então, eu acordo por volta de 5, 5:30. Aí eu faço meu café e tenho meu momento com Deus. Eu pego minha Bíblia, meu devocional, que depois nós vamos falar do planner devocional. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu tenho meu momento, gosto de escrever, coloco um louvor, medito. Eu preciso desse momento porque esse momento me dá paz, me fortalece, é o combustível para o meu dia. Eu preciso desse encontro com Jesus para Deus renovar as minhas forças e me encher de sabedoria para viver. Porque o dia a dia com 3 crianças e com a casa é um conflito muito grande, é caótico. É menino chorando, é irmão às vezes discutindo, porque um quer brinquedo, mamãe a Lana é chata, mamãe é isso e aquilo. Então, é muita coisa. Então, eu preciso desse momento, porque esse momento põe em ordem ao meu caos, entendeu? Esse momento que eu tenho às 5, 5:30 da manhã, eu coloco em ordem o meu caos. E aí, as crianças acordam por volta de 7:30, 8 horas, aí eu arrumo a mesa do café da manhã e já coloco a Bíblia, eles já sabem que essa é a rotina, que a gente vai fazer a devocional. Meu marido sai para trabalhar e eu faço a devocional com as crianças pela manhã, no café da manhã. Faz devocional, depois que fez devocional, orou, tudo, as crianças me ajudam a tirar a mesa e eu coloco os meus filhos para trabalharem, né? Porque sempre antes do lazer vem o dever. Então, eles estão comigo. Eles arrumam o quarto deles, sabem estender roupa, tirar a louça da máquina, sabe? Arrumar os brinquedos. Eu falei assim, vocês agora vão arrumar a sala de estudo e a sala da TV. Pode arrumar, os dois vão lá, arrumam. É lógico, tem dias que eles não querem, mas a mamãe tá mandando, vai fazer sim, se não fizer vai ter disciplina, já sabe. Aí vai e faz, meio contrariado, mas faz. Mas pensa, a gente mesmo tem que fazer as coisas mesmo que a gente não quer, ué. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que fazer a comida. Não tem espaço para preguiça, corpo mole, não quero fazer, tem que fazer. Então, aí eles me ajudam a organizar a casa e o Joaquim fica lá brincando, ajudando, chorando no meu pé. E eu fico lá, calma, Joaquim, pego um pouco, devolvo e assim vai. Aí eu faço almoço. Eu faço almoço junto com as crianças comigo mesmo. Às vezes deixo eles picar alguma coisa, tudo. Fazemos almoço, eu dou banho nas crianças depois do almoço, faço amamento ainda. Dou mamar pro Joaquim, coloco o Joaquim para dormir e aí as crianças vão para aula, que é por volta de 2, 2:30. Aí eu passo a tarde dando aula para as crianças. Aí tem a hora do lanche, arrumo o lanche para as crianças lancham, o Joaquim acorda, aí fica ali organizando uma coisa ou outra na casa, aí depois tem a hora da janta, aí arrumo a janta, dou janta para as crianças e aí eu coloco as crianças para dormir. Pensa, e ainda tem o culto doméstico, que meu marido que faz o culto doméstico, a gente faz 3 vezes por semana. Tá entendendo? E aí limpo a casa, aí eu vejo na casa assim,
O que tá mais caótico eu vou. Então, vamos supor, cada dia na casa, eu não consigo fazer uma faxina geral na casa. Então, qual tá mais caótico ali, eu limpo. Ah, então hoje eu vou organizar bem o quintal. Amanhã eu vou organizar as salas. Outro dia eu vou organizar os quartos. Hoje eu vou lavar os banheiros. Então, a semana inteira eu tô fazendo uma coisa na casa. Semana inteira. E assim vai. E ainda faz viagem. E ainda eu gravo podcast pra vocês. Tem o perfil no Instagram. E ainda eu gravo conteúdo no Instagram. Mas você sabe que às vezes eu deito na cama e falo, meu Deus do céu, quantas coisas eu fiz. Mas uma vez Eleni me falou uma frase que eu fiquei pensando, Elenivação, né? Deus me dá a graça de eu fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então eu faço esse tanto de coisa porque Deus me abençoa, não é por mim. Porque Deus me dá sabedoria para administrar o tempo, porque é uma loucura. Mas o que eu faço é porque Deus permite. Igual, eu escrevi esse devocional 5:30 da manhã. Você acha que eu não tava com sono? Eu tava com sono, mas eu queria demais. Deus tava falando no meu coração. Eu fui e escrevi. Deus me deu a graça de escrever. Esse aqui, todos os materiais que eu escrevi e desenvolvi 5:30 da manhã. É o horário que eu tinha, mas Deus dá força, entende? Deus dá sabedoria. Por isso que a gente precisa de intimidade com Deus, porque daí Deus vai moldando a gente, né? E mostrando a vontade dele. E se ele fala e a gente ouve, a gente é muito abençoado, a gente é feliz, né? E com o quanto a gente perde por não ouvir a voz do Senhor e a direção do Senhor para nossa vida. Quando a gente fica com medo, quando a gente fica se escondendo, a gente perde muito, né? E eu queria que você mostrasse pra gente. Vou mostrar, vamos lá. O primeiro material que eu desenvolvi foi esse daqui, Sabedoria para os Filhos. É um devocional, Instruindo o Coração da Criança na Sabedoria de Provérbios. Ele é um devocional baseado no livro de Provérbios. Olha só, ele já tem a devocional direcionada, tem um espaço aqui para as mães anotarem os alvos do coração, tem um momento de orando pelo filho. A gente precisa criar o hábito de orar pelas dificuldades dos nossos filhos. Quais são os pecados que os nossos filhos têm cometido? Jó orava pelos filhos. Orava pedindo perdão pelos pecados dos filhos, né? A gente precisa orar mesmo, ter esse hábito de orar pela vida dos nossos filhos, pelas dificuldades. E aí sempre tem o versículo para memorizar, o princípio bíblico e a virtude a ser trabalhado na semana. Ó, por exemplo, esse aqui é a virtude da integridade. Princípio bíblico: más companhias corrompem os bons costumes. E aí tem o texto devocional que a mãe vai partilhar, né? Vai separar um pedacinho para ler a cada dia. Tem essa parte aqui, ore, cultive e pratique. Olha, aí são virtudes, e esse material ele é centrado em Cristo, né? Ele é cristocêntrico. A gente só pode produzir bons frutos em Cristo. Cristo, o relacionamento com Ele que nos faz ser generosos, bondosos, né? E aí eu fiz esse primeiro aqui, né? Aí depois eu fui fazendo material para as mães. Aí eu tenho esses devocionais aqui. Esse aqui é um devocional do livro de Tiago, ó, Caminhando em Sabedoria com Jesus. Então são devocionais, um devocional expositivo, sequencial. Então é Bíblia mesmo, assim. Aí tem um espacinho para anotar. Deixa eu folhear aqui a página para ver como que é a estrutura dentro. Ó, aí tem o espaço, a referência bíblica, aqui para anotar o versículo que mais chamou a atenção. Aqui esse trecho é um texto, né, sobre o devocional. Aí tem espaço para anotar o que Deus falou mais ao coração. Ó, aí assim, aí lavanda, eu escolhi lavanda porque eu acho que lavanda é tão cheiroso. Né? Tem tudo a ver com mulher. E esse daqui é Vivendo com Esperança. São devocionais na Epístola de Pedro. E tem o mesmo padrão, né? A devocional, o texto bíblico e espaço para as mães, para as mulheres anotarem. E o último é esse aqui, é o Planner Devocional, que são devocionais em Provérbios, Mateus e Salmos. Então, ele é planner, né? Ele tem agenda. Deixa eu abrir aqui um para vocês verem. Ele tem agenda, ó. Aí tem a parte da agenda e a parte aqui das devocionais. E aí, tô aí produzindo
né? Gosto de escrever, gosto de falar das coisas do Senhor, gosto de inspirar mulheres a buscarem a palavra. E como adquire, Pri, se alguma delas quiserem ou Aham. tiverem interesse? Então, quem tiver interesse, hoje eu não consigo oferecer esses produtos físicos, né? Eu vendo eles PDF, em formato PDF. Então a pessoa entra lá no meu perfil, tem o link na bio. Nesse link vai ter todos os materiais e a pessoa adquire o PDF e imprime. Pode levar numa gráfica ou imprimir na casa, se tiver impressora. Então essa é a maneira de adquirir esses materiais. E tem abençoado a vida de muitas mães. Tem sido uma bênção. Para a glória de Deus. O que eu acho legal é que é simples, não fica inventando. É prático, direto ali. Que quando a gente faz uma rotina bem simples, a gente dá conta de cumprir aquela rotina, né? Com Deus, com a família. Agora, quando a gente inventa muito, as coisas vão... Fica difícil de viver, né? E eu queria que você desse um encorajamento para as mães que estão aqui ouvindo a gente. A gente tem gente que escuta, que faz e que é intencional com o Senhor, mas sempre precisa de um renovo. E para as mulheres que, olha, não gosto de ser mãe, sei lá, eu tenho filhos, que encorajamento você daria para essas mulheres? Olha, o conselho mais precioso que eu poderia dar para vocês é se jogarem nas escrituras sagradas. É amar mesmo, é meditar na palavra de Deus, buscar Cristo em primeiro lugar na vida de vocês. Porque quando a gente busca Cristo, as outras coisas, buscai o reino de Deus e as outras coisas, Deus acrescenta na nossa vida. Quando a gente coloca Deus como centro da nossa vida, tudo à nossa volta, Deus vai direcionar e nos dar sabedoria. Então, se você está desanimada, aceite aquilo aonde Deus te colocou. A gente deve frutificar e deve ser luz aonde Deus nos colocou. É dentro da sua casa, é sendo mãe. Glória a Deus. Tenha contentamento em Cristo, ame sua família, busque se melhorar, né? A gente precisa ter esse desejo, esse anseio no coração de nos moldar a imagem de Deus, continuar. Sabe aquele crente que fica parado? Que não amadurece. A gente precisa amadurecer como mulher, como mãe. O que eu posso fazer para ser uma melhor esposa? Bora fazer. O que eu posso fazer para ser uma boa mãe? Bora fazer, bora buscar de Deus. Deus, eu quero que o Senhor me faça uma mãe mais calma. Peça. O Senhor se inclina para ouvir os nossos pedidos, então peça, mergulhe mesmo nas escrituras, que ela é tudo que a gente precisa, e tenha ânimo. Tá cansada? Busca Deus, que Deus traz um renovo. Falando, Crê, né? Falando um pouquinho disso, no perfil dela, ela traz várias dicas, gente, e faz vídeos também. Olha a fã. Eu preciso contar um caso, uma inspiração. Então, eu tava ali navegando e vendo os seus vídeos, né? E um deles, você diz assim, o quanto é importante a gente se arrumar para ficar dentro de casa. E eu disse, nossa, eu já acordo com uma preguiça. E aí eu trabalho fora, mas tem dias que eu faço home office, então acabo ficando ali no computador o dia todo. E não existe uma preocupação em me arrumar, né? E quando você fala, o que eu posso fazer para ser uma boa esposa? E eu creio que é cuidar dos detalhes mesmo. Exato. Então, ali no vídeo, você secando o cabelo, se arrumando para ficar em casa. Para o seu marido, para os seus filhos, para ser exemplo para os seus filhos. Então, não que precise colocar salto alto também, não, né? Eu tinha uma amiga que fazia isso. Não necessariamente, mas assim, poxa... Um cabelo que você arruma, o quanto melhora o nosso dia, né? Nós, mulheres, acho que a gente tem isso. Então, obrigada pelo seu tempo em editar o vídeo, em compartilhar com a gente essas dicas, ainda que pequenas ou simples, ela pode mudar realmente a fico rotina. Feliz, que bom. Obrigada, tá vendo? Isso é uma bênção, isso é um combustível pra gente, né? Glória a Deus por isso. E isso é muito importante. Deus criou tudo com ordem, beleza e justiça. A beleza faz parte do propósito de Deus. Então a mulher, ela precisa se arrumar, seja para fazer qual tarefa.
nós somos corpo e templo do Espírito Santo. Então a gente precisa se cuidar, sabe? Se arrumar, não é ficar toda emperequitada, mas ter uma imagem assim, um zelo com a nossa aparência, né? Porque a gente está servindo a Jesus. Em casa ou no trabalho, estamos servindo a Cristo. Nada de ficar feia, pelo amor de Deus. Deus me livre de mulher feia, gente. Mulher feia, mal-humorada, chata. Não. Seja feliz, sorridente, se arrume, se maqueie. A vida é bela. Gente, nós já temos a eternidade. Glória a Deus, aleluia. A gente já tem o que a gente precisa para viver. Então se arrume, fica bonita pro seu marido, primeiro para Jesus. Fique bonito pro marido, pros filhos, vá bonita pro trabalho, vai sorridente, porque Jesus já fez o que precisava. Então se arrume, né? Quer comais, quer bebais, faz tudo para a glória de Deus. E se arrumar, cuidar da aparência, do físico, da saúde, é glorificar a Deus. Então se arrume para a glória de Deus. Vai ficar em casa? Se arrume, fica bonito, não fica aquela roupa de pijama, aquela roupa feia, rasgada. Tem uma imagem limpa, porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus criou o mundo. Você olha a flor, você olha uma borboleta, a borboleta é linda, olha a girafa. Ela é linda, longa. Se eu fosse um animal, ia ser uma girafa, né? Ela é gigante, gente. Eu sou gigante. Eu sou GG. Mas assim, você olha na criação, quando você contempla a criação é bela, a gente enxerga beleza. Então, por que não trazer essa beleza para dentro da nossa casa? Montando uma mesa, colocando talheres, arrumando, usando. Pega aquelas xícaras bonitas, que às vezes fica tudo guardado lá. Empoeirada. Empoeirar. Usa na sua casa, monta a mesa, tira a comida da panela, põe numa travessa, trazer a beleza. Dá um abraço nela. Fala assim, tá vendo? Você tá escutando? Filha? A gente precisa trazer a beleza para nossa vida como um todo, não só para nossa aparência, mas estender para tudo que a gente faz. Vai lavar um banheiro, lave um banheiro pela glória de Deus. Vai lavar uma louça, limpa a sua pia, faça uma comida caprichada, né? Vai para a igreja, se arrume. Vai para o mercado, dá uma arrumadinha, seja sorridente. Isso tudo glorifica a Deus. As pessoas olham para nós e percebem, sentem essa luz, essa essência. Nossa, olha aquela mulher, ela é diferente, ela tá sorridente, ela tá feliz. Qual é o segredo? É Cristo. Entendeu? Uhum, muito bem. E olha, hoje a gente vai quebrar um pouco o protocolo. Quebrando. Presente diferente pra você. Que gracinha. E a gente vai aproveitar e fazer propaganda. Ah. Não sei se vocês já leram, se vocês conhecem aqui o Mães da Aliança. É uma devocional do pastor Arival. Ele Que escreveu. presente, que precioso. Tem gente que tem ele com outra capa, né, com outro título, que ele foi reformulado. E agora já tem em áudio também lá no Pilgrim, então vocês podem adquirir para ouvir. E a gente queria muito obrigada. Que carinho. presentear Obrigada, você com essa devocional. Obrigada. Como você faz esse trabalho com as mães também, que abençoe e edifique a sua vida. Eles começaram, pelo que eu entendi, não é nem começar o movimento. Existe um Mães da Aliança na IPB, né? E aí elas estão usando agora esse ano o livro, então tem vários grupos de mulheres usando. Que seja bênção na nossa vida, Obrigada. como você tem sido bênção nas nossas vidas. Né? Obrigada. Gente, a gente tem 2 minutos. Só? Posso fazer uma brincadeira com você? Pode, vai, tô pronta. Vamos conhecer um pouquinho mais da Fri? Então é o seguinte, eu te faço uma pergunta. Medo. E você me responde com uma palavra. Combinado. Pode ser, adorei. Então vamos lá. Tá preparado, vai. Qual é o seu livro... Uma palavra. Uma palavra. Tá o bom. seu livro da Bíblia preferido. Provérbios. Qual é o seu autor preferido? E pode ser da Bíblia ou não. Seu autor. Paulo. Qual é a sua banda favorita? Purple. Olha, vem, Julinho, a gente tá esperando você. Vem, Júlio, vem. Qual é a sua música favorita? Música? Uhum. Ai, nossa, tem que ser só uma palavra, né? Oração, da Purples. Oração. Muito linda essa música. Qual é a sua comida favorita? Comida japonesa. Fiquei sabendo que ela almoçou hoje um japa, né? Japa, I love you. E qual é o seu lugar favorito? Meu lar. Benção. Era isso, foi difícil. Você viu que ela foi muito Foi rápido. Fui rápido. Isso é raro, viu? Porque a mulherada gosta de falar. Você venceu, você ganhou essa brincadeira. Você Porque ela ganhou. foi a primeira Yes. pessoa que respondeu tudo com uma palavra. É porque as pessoas... Ué, mas na Acabam brincadeira... falando mais. Ah, entendi. Então fui Não fui consegue. focar. Foquei. Focada, Obrigada, Jesus. intencional. É isso aí.
Pessoal, estamos chegando ao final. Mas não esquece, hein, de 3 coisas. Ó, 3 coisas. CC. Outra vez a gente tem que adotar 3 coisas. 3 Cs. Você tem que curtir esse vídeo. Curtir. Você tem que comentar aqui e compartilhar. Não guarda esse link só pra você. A gente falou aqui que não pode ser egoísta, tem tantas coisas. Pega, manda para suas amigas. Abençoa, gente. Vamos então são valorizar. os 3 Cs. Gostei, a gente devia... CC. 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Gente, tanto conteúdo que não presta. Dancinha sem vergonha por aí. Um monte de coisa enchendo sua cabeça. Compartilhe assuntos que vão edificar a sua vida. Verdade. Obrigada, viu? Mais uma vez. Uma alegria. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz por Gostei você ter demais. aceitado. Foi ótimo ter abençoado aqui, primeiramente, as nossas vidas. Eu sempre falo que aqui a gente acaba sendo privilegiada, É uma né? bênção. E obrigada também a vocês, meninas, por terem assistido. E meninos, né? Porque a gente sabe que já tem homens aqui ouvindo o nosso bate-papo. Então, são todos bem-vindos também. E até a próxima semana. Tchau, Tchau, tchau.